Boa noite a todos. Eu inicio a minha apresentação parabenizando os organizadores do evento. Eu imagino que tenha sido muito difícil, de certa forma, tocar as coisas nessas condições. Eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho, não só os organizadores, mas todos os que estão participando do evento, fazendo com que ele aconteça, né? Parabéns. Eu me pergunto se vocês estão vendo a minha tela, se eu tive sucesso ao compartilhá-la. Sim. Sim, Então, que bom. Então vamos lá. Eu sou professor do Departamento de Filosofia da UF, mas atuo na pós-graduação, do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei e da UFRJ, no caso do PPGF. Né? A comunicação de hoje, ela se insere no âmbito de um projeto de pesquisa intitulado Mente e Representacionalismo, que eu coordeno e que tem como outros participantes alguns colegas lá da pós-graduação de São João del Rei. É um projeto que foi financiado pelo Edital Universal do CNPq de 2018. Bom, o título da minha comunicação é Crenças e Expectativas, e eu inicio com uma elucidação daquilo que me pareceria ser uma espécie de concepção neutra, ou, se não for neutra, pelo menos exprimiria os desiderata que, na minha opinião, devem nortear qualquer esforço por caracterizar o que sejam crenças e o que sejam expectativas. Né? Então, são elementos que eu acho que têm que estar presentes quando nós pretendemos dizer o que tais coisas sejam. Bom, a respeito das crenças, eu diria que há dois aspectos fundamentais. Né? Crenças, por um lado, possuem uma natureza representacional, elas são estados mentais com conteúdo representacional, elas se caracterizam por uma espécie de relação com o mundo, elas de alguma forma representam o mundo e devem tentar se adequar a ele, na medida em que são bem-sucedidas, né, são verdadeiras, caso não sejam, são falsas. Bom, além do elemento representacional das crenças, eu enfatizaria o seu papel prático, né? E eu diria, bom, como eu disse, um desiderata de quaisquer definições do que sejam crenças. Eu acho que é fundamental que alguém que se ocupe desse tema reconheça e elucide como se daria o papel prático, os efeitos que as crenças teriam no decurso das nossas ações. Né? As crenças, elas figuram na determinação das nossas ações à medida em que elas mostrariam os meios de satisfação dos nossos desejos. Né? E são platitudes, de certa forma, a respeito de crenças, e eu imagino que sejam, assim, de certa forma, elementos comuns a várias, se não todas, as caracterizações oferecidas a respeito das crenças no debate filosófico, ao menos em filosofia da mente. Bom, expectativas não são tão bem definidas pela literatura especializada. Expectativa não é comumente usado como um termo técnico em filosofia da mente ou mesmo epistemologia. E o que se nota é que nos muitos empregos, mesmo para além da filosofia da mente, e depois que comecei a me interessar por expectativa, eu passei a ver expectativas em todos os lugares, né? O que se nota é uma espécie de polissemia no termo. Diferentes pessoas querem dizer coisas distintas por expectativas, né? Mas elas parecem ser relevantes à filosofia. Né? Eu cito, por exemplo, as considerações que David Lewis fez a respeito das convenções, dizendo que elas se baseiam, se constituem a partir de expectativas, e expectativas de outras pessoas a respeito de nós mesmos, e aí é o infinito. Né? Uma proposta que eu ofereceria para que a gente assuma, digamos, como ponto de partida para a reflexão que eu aqui proponho, é que as expectativas digam respeito a experiências futuras, né? Elas são acerca de experiências futuras. E elas podem se revelar de duas maneiras. Né? Por um lado, eu poderia entretê-las conscientemente, né? Talvez representando essas possíveis experiências futuras. Ou então, expectativas se manifestariam nessas muitas circunstâncias em que elas são
frustradas, né? Em circunstâncias de surpresa, quando a gente leva um susto e nota, ora, as coisas não são como eu achei que fossem, sendo que eu antes não havia considerado-as conscientemente, né? A manifestação se daria na ocasião da frustração da expectativa. De certa forma é tácita, né? mas que está presente. Bom, a tese que eu pretendo elucidar e defender aqui pode ser apresentada facilmente por meio de um slogan, que é crenças são expectativas. É claro que, como eu disse, que crenças podem ser compreendidas de muitas formas, assim como as expectativas, como a polissemia nas suas expressões, essa afirmação pode querer dizer muitas teses distintas. E, de certa forma, faz parte dos meus objetivos tentar dar substância a essa tese, tentar mostrar como talvez fosse interessante que nós a compreendêssemos, né? Para esse fim, eu delineei uma espécie de plano em 5 etapas. Eu começaria tratando do funcionalismo analítico, para em seguida considerar, apresentar algumas, digamos, formas de compreensão a respeito de crenças que nos foram oferecidas por autores que se identificam como pragmatistas. Eu menciono Peirce, Ramsay e Stalnaker. Em seguida, eu mostraria, digamos, ou faria referência a alguém que, de alguma forma, lidou, ofereceu uma espécie de versão dessa tese de que crenças são expectativas, e essa seria Cheryl Mizek, nos seus comentários a Peirce e Ramsay. Em seguida, eu mencionaria observações de alguns teóricos enativistas que assumem, de maneiras distintas, mas assumem perspectivas antirrepresentacionalistas, né, sobre expectativas, para mostrar que realmente a gente verifica na literatura uma polissemia com relação ao termo expectativa. E no final eu defenderia aquilo que eu acho ser uma forma substancial, substantiva da tese de que crenças são expectativas, e tentaria justificá-la através do funcionalismo analítico, dizendo, ora, expectativas são crenças na medida em que são ocupantes dos papéis funcionais de crenças. Tá? O funcionalismo, todos vocês, bom, pelo menos muitas pessoas interessadas nessa literatura, filosofia da mente, clássica, filosofia da mente analítica, sabem o que é, mas eu elucido aqui a tese de que a natureza dos estados mentais é caracterizada pelos seus papéis funcionais, né? O estado mental é o seu papel funcional. E o papel funcional, por sua vez, é o conjunto de causas e efeitos típicos no estado mental, assim como as relações que mantém com outros estados mentais. Apesar de ser uma espécie de estado mental que torna o funcionalismo um pouco controverso, né? Talvez o exemplo do tipo dor sirva para ilustrar para aqueles que não tenham familiaridade com o funcionalismo a respeito da mente, né? Dor é o que é, por sua vez, provocado por dano em algum tecido do nosso corpo, algum tecido do corpo de algum organismo, e que, por sua vez, provoca determinadas reações típicas, né? Gritos, choro, emissões de sons do tipo ai ou qualquer coisa do tipo. Bom, além disso, eu diria, dor se relaciona com uma grande variedade de estados mentais, né? Quando nós sentimos dor, nós acreditamos que haja algo que não esteja funcionando tão bem conosco, ou que nós estamos numa situação que não seja apropriada ou adequada para nós. Nós também desejamos que esse sofrimento passe. Quando nós sentimos dor, há um certo abatimento, as pessoas se sentem tristes, pouco animadas, por assim dizer. Todo esse conjunto de coisas, de alguma maneira, se somadas, né, elucidariam, caracterizariam o que seria a dor aos olhos do funcionalista. É claro, o que fica de fora, e essa é a crítica que vem de alguns objetores ao funcionalismo, é que falta o caráter fenomenal da consciência. Mas isso não me interessa aqui, porque, afinal, estou falando de crenças, né? Bom, o funcionalismo analítico é uma espécie de funcionalismo que se caracteriza por digamos,
apontar qual seja o tipo de relação, né, apontar especificamente qual seja o tipo de relação entre o estado mental que possui aquele papel funcional e o ocupante do papel funcional, né? Aquilo que, digamos, figura ali no meio entre as causas e os efeitos e se relaciona com tantos outros estados mentais. O funcionalista analítico diz que essa relação é de identidade e, além disso, essa é outra contribuição, ele nos diz que o papel funcional é descoberto através de análise conceitual, né? A gente pega a psicologia popular, ou melhor, pega o postulado da psicologia popular, que é o conjunto das muitas sentenças que nós podemos supor, talvez sejam aquelas que introduziram originalmente os termos mentais. David Lewis, no caso, fala que isso é um mito, mas é um mito conveniente, né? A gente pode pensar as coisas dessa forma. Então, esse conjunto muito grande de sentenças, essa grande conjunção formaria o postulado da psicologia popular, que é formalizado aqui, vocês veem no meu slide, né, FTM1MN. No caso, essa fórmula destaca as ocorrências dos termos mentais. O postulado, por sua vez, pode nos servir para obter uma fórmula de realização da psicologia popular, em que os termos mentais são substituídos por variáveis. Uma sentença de Ramsey é construída se nós ligarmos essas variáveis com o quantificador por meio do quantificador existencial, né? E a sentença de Ramsey não diz outra coisa senão que a fórmula de realização é realizada ou que o postulado é composto por sentenças verdadeiras, na medida em que há entidades a que esses termos mentais se refeririam. E a sentença de Carnap, ela é um condicional que traz a sentença de Ramsey como antecedente, o postulado como consequente e, obviamente, nos diz que se o antecedente é verdadeiro, o postulado também o será. Mas, se extrai disso algo mais, se reconhece que, ora, nós deveríamos interpretar o significado dos termos mentais, que figuram no consequente da sentença de Carnap, de uma determinada maneira, né? Eles devem ter como significado aquelas, ou referentes, seja aquelas entidades que a sentença de Ramsey diz que executam os papéis, que o tal postulado nos apresenta, né? As entidades que, digamos, ocupam esses espaços das variáveis. E assim, Lewis nos fornece uma definição de termos mentais, as a package deal, né? Em bloco. A gente tem M1MN igual a X1XN, TFX1XN. Né? Os termos mentais são identificados através dos seus papéis funcionais e tudo isso é obtido por análise. Né? A gente não sai da poltrona para fornecer essa conclusão. Né? É claro, em princípio. Né? O funcionalismo analítico é interessante por muitas razões, entre elas por ser adequado ao naturalismo metafísico. Se for o caso de uma entidade física ocupar o papel funcional que caracteriza um tipo mental, então o tipo mental é o tal tipo físico, né? Mas o naturalismo metafísico não é pressuposto pelo funcionalismo analítico. Se fosse o caso de uma entidade ectoplasmática executar o papel do estado mental, seria esse tipo ectoplasmático, por sua vez, seria identificado ao tipo mental. Né? Mas eu menciono aqui a estrutura, ou melhor dizendo, uma espécie de argumento em favor de identidades psicofísicas, entre estados mentais e estados físicos, que Lewis apresenta em Reduction of Mind e em outros lugares. Teria como primeira premissa, ora, a identificação de um estado mental como o ocupante do papel M, por análise. Como segunda premissa, um estado físico, né? Isso nós descobrimos através de investigações empíricas. Um estado físico como ocupante do papel M e como conclusão que M igual a P. Passemos às concepções pragmatistas de crenças, né? Como eu disse, Peirce, Ramsey e Stalnaker são os autores que eu vou apresentar aqui e discutir, mas, ora, essa é uma longa tradição, ela se inicia talvez com Alexander Bain e mais recentemente David Lewis, seria um desses autores a adotar, digamos, muitos elementos que eu reconheço em Peirce, Ramsey e Stalnaker, talvez Jason Stanley em Know-How defenda posições muito próximas também, pelo menos eu defendo que seja assim. Mas eu acho que esses três meio que apresentam aquilo que seria o elemento nuclear de uma concepção pragmatista que me
satisfaz, né? Agora tem algumas citações que eu vou mais ou menos apresentar para vocês. Em How to Make Our Ideas Clear, Peirce apresenta 3 características das crenças, né? Para ele, uma crença, em primeiro lugar, é algo de que nós temos consciência, há uma espécie de feeling of belief, por mais estranho que isso seja, né? Sobretudo se a gente assume crenças tácitas, mas tudo bem, vamos deixar, é o que Peirce nos diz. Em segundo lugar, crenças envolvem uma espécie de aplacamento da irritação, da dúvida, né? A gente fica incomodado ao não saber como agir, esse é o modo como Peirce, compreende essa situação da dúvida, e a crença meio que nos apazigua. Em terceiro lugar, a crença estabelece uma regra de ação em nossa natureza, né? Estabelece um hábito. E é dessa forma que ela nos apazigua, ela nos mostra mais ou menos como lidar com aquela situação, problema que nós antes não sabíamos como lidar, né? Então, apesar dessas 3 características serem listadas, Peirce nos diz que, ora, mas a essência da crença está no estabelecimento de uma regra de ação. Está no fato de que ela estabelece um hábito que depois vai, digamos, orientar a maneira como nós lidamos com as diversas circunstâncias. É claro, esse hábito é acionado, né, na medida em que as circunstâncias sejam aquelas que, digamos, nós agiríamos de uma determinada maneira em razão de termos as crenças que temos. Bom, Ramsey é um herdeiro dessa, Frank Ramsey, né? Não o Ramsey mais atual e nativista. Frank Ramsey é um herdeiro dessa concepção pragmatista em Facts and Propositions e também em Truth and Probability. Ele defende mais ou menos essas posições, né? Eu chamaria atenção para um elemento distintivo da maneira como Ramsey concebe crenças, distintivo com relação a Peirce, que está na última passagem. De certo modo... Perdão? 5 minutos só. Ah, tá. Ramsey envolveria ou chamaria atenção ao fato de que crenças, elas, apesar de serem caracterizadas pelos efeitos que produzem em circunstâncias específicas, elas sempre envolvem um recorte de possibilidades. Tá? E que o agente sempre vai agir de acordo com aquelas possibilidades que são mantidas, né? E desconsiderando aquelas que seriam afastadas, rejeitadas. Então, crenças teriam esse elemento representacional, né, que nós talvez não vejamos com tanta facilidade em Peirce. Stalnaker explora ainda mais esse aspecto representacional das crenças em uma concepção pragmatista, em Inquiry. Ele nos diz que, ora, sempre vai haver, digamos, representações do modo como as coisas são nas crenças, a despeito do fato de que crenças sejam disposições. É interessante que ele não nos diz exatamente o que seriam as tais estruturas físicas que executariam esses papéis que, por sua vez, desencadeariam formas de ação ou que restringiriam o campo de possibilidades, mas ele nos diz que tais coisas sejam crenças, né? Bom, uma perspectiva pragmatista de crenças, ela vai, portanto, envolver o estabelecimento de hábitos e disposições, mas, se nós aceitarmos o que esses autores nos disseram, ela envolveria relações com outros estados mentais, como dúvida, a dúvida é apaziguada a partir da crença. Elas têm um caráter fenomenal, não só Peirce, mas Ramsey também fala de um feeling of belief, por mais estranho que isso seja. Ramsey acha isso misterioso, mas ele menciona. E elas representariam modos possíveis em que as coisas poderiam ser. Bom, a tese de crenças são expectativas, ela não é defendida de maneira enfática, categórica por Mises. Mas em seus comentários a Peirce e Ramsey, ela de alguma maneira flerta com essa ideia. Ela usa os termos de forma intercambiável, ela elucida crenças a partir de expectativas. Aqui tem 2 passagens que eu não vou ler por causa da falta de tempo. Bom, o que me parece é que talvez essa tese de crenças sejam expectativas poderia, quem sabe, ser defendida a partir de uma semelhança entre esses 2 tipos de coisas, né? Expectativas também envolvem ações, elas determinam cursos de ações. Elas também estão relacionadas a outros estados mentais, né?
se uma expectativa é frustrada, isso gera dúvida, por sua vez, né? A percepção pode satisfazer uma expectativa. Há, além disso, um caráter fenomenal, claro, nos casos em que a expectativa é frustrada por experiências recalcitrantes, né? A gente vai lá e se surpreende, isso é um elemento fenomenal significativo. Mas a pergunta que se colocaria é, ora, mas será que expectativas representam modos possíveis que as coisas possam ser? Alguns autores dizem que não. Alva Noe seria um deles, né? De certo modo, crenças para ele não representariam, expectativas, perdão, não representariam o mundo. Aquilo que ele chama de conteúdo sensório motor presente na percepção, um dos elementos que participam das ocasiões de percepção, seriam expectativas sobre como variariam as sensações à medida em que variam determinados movimentos, né? Ele nos diz, essas expectativas não representam o mundo. Elas dizem respeito às sensações, à maneira como nós experimentamos nessas muitas circunstâncias de percepção. É interessante que Noe estende essa ideia do papel do conteúdo sensório-motor para além da percepção. Mas isso é uma passagem bem breve. Ele nos diz que a presença dos objetos no quarto ao lado também seria mediada ou determinada, de certa forma, pela participação de conteúdos sensório-motores, né? Porque eu sei que, com determinados movimentos, determinado objeto se tornaria visível. Tá? Hütto e Min, em Evolving and Active, defende uma concepção de expectativas que não envolveria conteúdo, né? São expectativas não representacionais, são expectativas que não dizem respeito ao modo como as coisas estariam objetivamente no mundo, né? Ele usa uma terminologia muito peculiar, bom, faz parte, no caso dessa literatura específica, fala de necessidades organísmicas, narcisísticas e específicas. De certo ponto misterioso para mim o que tudo isso seja, mas de todo modo é claro que ele defende que expectativas não sejam representações do mundo, né? E aí ficaria essa questão, bom, sendo assim, como é que a gente defenderia que crenças sejam expectativas, né? A minha proposta é que sim, essas expectativas, se tais coisas forem expectativas, isso que os ativistas chamam de expectativas, sobretudo quando dizem que não são representacionais, se forem expectativas de fato, na medida em que elas participariam ou ocupariam em conjunto, talvez com outras coisas, os papéis funcionais de crenças, seria o caso, sim, de chamá-las de expectativas, porque, no final das contas, elas teriam as causas típicas das crenças, produziriam os efeitos típicos, estariam relacionados com estados mentais, né? A minha proposta, portanto, é que, se tais expectativas, isso fica muito claro no caso do Knower, né, do conteúdo sensório-motor e tudo mais, se eles executam um papel que, no final das contas, nós associamos às crenças pela psicologia popular, nos postulados da psicologia popular, ora, então, expectativas são crenças, né? Eu termino mencionando apenas essa passagem de Stalnaker, que diz, ora, o objetivo disso tudo não era, ou não especificava, no final das contas, qual seria a estrutura que executa o papel das crenças. Isso talvez caiba outro tipo de investigação. Lewis nos disse que seria por ciência que nós descobrimos essas coisas. Bom, eu não seria dessa opinião, talvez por filosofia, de fato, mas, de todo modo, eu chamaria atenção ao fato de que são coisas distintas. Uma delas é a caracterização da crença e a outra do ocupante do papel funcional da crença. Obrigado. Muito obrigada, professor. Então, agora nós temos 10 minutos para as perguntas, tá bem? Então, temos tempo para discutir. Temos uma pergunta, então, do Sérgio. Sérgio, Sim. Sim. Tá. Sim. Rodrigo, obrigado pela apresentação. Bom te ver de novo. A minha pergunta é mais de esclarecimento sobre a sua posição. Eu sei que no final, devido ao tempo, você correu um pouco, né? Eu queria entender primeiro se você considera, você está identificando expectativas com crenças através de uma perspectiva funcionalista, na medida em que teriam identidade e papel causal. Mas você considera que poderiam haver tipos de crenças que não seriam expectativas, ou seja, se expectativas seriam um subtipo particular de crenças, ou seja,
todas as expectativas seriam crenças, mas nem todas as crenças seriam expectativas? É uma pergunta, para entender melhor a tua posição. E o segundo ponto é se você acha que crenças e expectativas possuem exatamente a mesma fenomenologia. Eu nunca trabalhei exatamente com isso, com expectativa, mas eu tenderia a achar, de maneira prima facie, que a expectativa teria algo fenomenológico que seria diferente da crença. Mas isso aqui é só um esboço e, enfim, eu queria saber o que você acha disso. Obrigado pela apresentação, foi ótimo. Obrigado, Sérgio. Ótima pergunta. Eu penso que, bom, eu a princípio estaria lidando com crenças a respeito de estados de coisas do mundo, né? Eu não sei se estenderia a qualquer espécie de crenças matemáticas, por exemplo. Elas talvez não fossem facilmente elucidadas através de uma menção a expectativas a respeito de experiências futuras. Seriam, no caso, crenças a respeito de estados de coisas do mundo. No final das contas, é um trabalho que digamos, eu desenvolvi com o intuito de perseguir uma intuição de que na execução das ações a gente teria sempre crenças sobre o que sejam essas coisas com as quais nós agimos, que seriam sempre crenças ou representações que guiam o curso das ações. Seria uma tentativa de chamar atenção para esse elemento representacional nas ações. Então, ora, com alguns objetos eu não bom, talvez no caso dos objetos da matemática haja uma espécie de ação peculiar que eu realizo com eles, né? Mas certamente não envolve o corpo ou movimentos corporais que seja. Eu diria que eu tentaria restringir, sim, o conjunto de crenças que talvez pudessem ser elucidados como expectativas. Eu estava lendo Ramsey recentemente. Ele, por exemplo, não admitiria compreender. Ele propõe uma concepção, de certo modo, disposicionalista, né? Compreender crenças da lógica ou da matemática como disposições, né? Mas crenças de outras espécies, até mesmo crenças gerais, poderiam ser vistas desse modo. Eu na realidade, estou com a ideia de que as crenças que eu agora discuto sejam crenças sobre estados de coisas, né? Não quaisquer tipo de crença. Eu quando propus esse trabalho, escrevi o resumo e tudo mais, eu queria pensar, no caso, possíveis objeções a essa minha concepção, né? Eu sempre penso, agora, mas talvez crenças sobre eventos passados não sejam facilmente caracterizadas como expectativas a respeito de experiências futuras, né? Tem alguns elementos, né? O que eu quero é deixar em aberto, né? Na medida em que as expectativas executem os papéis funcionais das crenças, aí a gente tem crenças que são idênticas a expectativas, né? Talvez essa ressalva fosse adequada, né? Muito obrigada, professor. Agora, então, nós temos a pergunta do Lucas Jairo. Olá, Rodrigo, obrigado pela apresentação interessante e clara. Eu não sei se você aceita que as crenças são atitudes doxásticas, mas a gente sabe que essa é uma posição extremamente comum, mas ocorre que quando diversas áreas da filosofia abordam as atitudes doxásticas, normalmente elas estão tratando de crenças e de descrenças, deixando de fora uma outra atitude que tem sido comumente entendida como doxástica também, que é a atitude da suspensão do juízo. Tendo isso em vista, eu gostaria de te perguntar se, desde já, você tem alguma consideração a fazer quanto à relação da suspensão do juízo, como atitude doxástica, e as expectativas. Será que a suspensão do juízo também é uma expectativa? Ou envolve expectativas, pelo menos? Ou, se você não abordou isso até então, se você pretende fazer esse tipo de avanço e considerar também essa relação entre suspensão do juízo e expectativas. Até porque há quem entenda que, na verdade, a suspensão do juízo não é uma atitude que tem uma identidade própria, né? Mas sim que pode ser reduzida a uma crença. Normalmente uma crença de segunda ordem em relação aos nossos próprios
estados epistêmicos, enfim, se você puder me ajudar em relação a isso, eu agradeço. Obrigado. Não, eu achei uma pergunta muito interessante. Realmente, eu teria o interesse em tentar distinguir crenças de juízos, né? Partindo de uma observação de um disposicionalista, Eric Schwitzgebel, né? Ele diria, ora, é muito comum que nós possamos, bom, algum de nós possa assumir que tem uma determinada crença, aí fica claro esse aspecto que aqui lidamos com uma crença de segunda ordem, mas, no entanto, por nossas ações, nós mostramos que não é bem aquilo em que nós acreditamos, né? Eu falo de casos, inclusive, de pessoas que assumem não serem racistas, mas, no entanto, agem como racistas, né? E aí o que ele está dizendo é que, no final das contas, a pessoa se engana nessa sua crença de segunda ordem a respeito do que pensa, mas teria crenças que desencadeiam aquelas ações, né? Isso parte de uma concepção de crença como disposição para agir, né? Eu acho, assim, em todo esse debate a respeito de formas de compreensão da cognição básica e debates entre pessoas que distinguem know-how de know-that, chamam atenção a isso, está por detrás a identificação de crenças como juízos, como coisas que seriam quase como afirmações, frases na mente, como o Stalnaker colocaria, né? E eu suponho que não seja bem assim. Eu tô procurando uma outra maneira de compreendê-las, né? As crenças, no caso. E na medida em que eu me afasto dessa concepção, ficaria mais fácil tomar crenças como expectativas. O caso da suspensão dos juízos é muito interessante, né? Sobre essa perspectiva de um defensor do disposicionalismo de crenças. Digamos, há ali um cético que diz suspender seu juízo sobre todas as coisas, né? Se eu quiser identificar crenças como juízos, ora, talvez ele não tenha crença, mas isso não é adequado, porque ele age de todo modo, né? O disposicionalismo diz, não, ele tem um punhado enorme de crenças, e elas não estão suspensas de forma alguma, elas são atuantes. Eu diria que é uma reflexão interessante, né? Mas também um outro aspecto que não é muito frequente, né? Da mesma forma que eu não acho estudos muito específicos a respeito do que sejam expectativas, né? Eu meio não encontrei algo que me satisfizesse e que pretendesse distinguir crenças e juízos, a não ser esses trabalhos de crenças a partir de uma perspectiva disposicionalista. Bom, nós temos seriam mais 4 perguntas, mas eu peço para o Carlos, então, se ele puder fazer uma pergunta mais rápida, para que depois o Gregory também consiga perguntar. Carlos, por favor, se tu puder ser... Sim, vou tentar rápido com a pergunta. Você vincula crenças a expectativas, talvez não necessariamente que as crenças sejam expectativas, mas que algumas crenças são expectativas. E a forma de vincular isso é por meio da ideia de uma explicação funcional dos estados mentais ou de uma espécie de disposicionalismo, ou por meio das crenças são recortes de e é um pouco similar. Me está entendendo? Eu não estou te ouvindo bem, está cortado. Carlos? Não. Alô? Não deu para te ouvir corretamente, Carlos. Cortou algumas vezes. Vou escrever a pergunta. Tu vai escrever? Tá bem.
Talvez pudesse passar para o Gregory enquanto o Carlos escreve. Isso. E eu tento Então, responder rapidamente. Gregory, por favor. Oi, Rodrigo. Tá me ouvindo? Ouço bem. Muito obrigado pela tua fala, foi ótima. Eu vou fazer a minha pergunta de um modo bem rápido. Eu só fiquei em dúvida sobre como a tua proposta lidaria com os casos que a gente costuma chamar de sentenças morianas, que podem admitir diversas formas, né, positivas ou negativas. Tem aquela forma clássica do tipo P, mas não creio que P, e que soam paradoxais, parecem ter algo de absurdo. Só que, por exemplo, embora pareça absurdo eu dizer algo como não sou sábio, mas tenho expectativa de ser sábio, parece absurdo eu dizer algo como não sou sábio, mas creio que sou sábio. Então, não ficou claro para mim como a tua proposta poderia lidar com esse tipo de dificuldade, já que ela pretende capturar esse uso que a gente faz no senso comum de atribuições de crenças, que são um tipo de uso que essas sentenças morianas tentam exemplificar. Então, minha pergunta seria nesse sentido, né? Parece que quando a gente fala em crenças, como nos casos morianos originais, temos um absurdo, e se a gente substitui por expectativa, não parece absurdo. Eu diria que talvez por um outro significado da palavra expectativa, né? Nesse caso, quando eu tenho a expectativa de ser sábio, a minha expectativa é que eu me torne sábio, né? É diferente. Eu não ajo como se fosse. Talvez quando eu digo não sou sábio, mas tenho a expectativa de ser sábio, não sei, pelo menos eu compreendo a primeira audição. Que eu venha a ser, que eu possa vir a me tornar sábio, né? Eu tenho expectativa de hoje. Se eu estudar bastante, se eu ler Platão, sei lá, eu me torno sábio. E é por isso que não sou absurdo, né? Talvez um outro exemplo, mas de todo modo é muito interessante, né? Eu vou pensar em diversos em outros casos, né, para ver se isso se verifica realmente, né? Não creio que minha filha esteja na sala ao lado, mas tenho a expectativa de que ela esteja na sala ao lado. Isso é absurdo, né? Quando eu restringo, talvez é o problema da polissemia de expectativa, né? Eu posso ter expectativa a respeito de como eu vou me tornar, ou como posso ter expectativa a respeito das experiências que eu viria a ter, né? Não sei, eu penso dessa forma, talvez. Mas todo mundo, muito obrigado. Eu agradeço também a todos pelas perguntas. O Carlos não escreveu ainda, mas Rondinelli queria fazer uma pergunta, o Diogo também fez uma pergunta aqui escrita, então eu peço para o Rondinelli fazer a pergunta por escrito, o Carlos também, e eu peço para o senhor responder, então, as perguntas no chat, pode ser? Tudo bem. Tá bem, então, muito obrigada.